Abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, e nós estamos aí no capítulo 2, a partir do versículo 16 a 23. Acompanhe aí na sua Bíblia, ou então aqui no telão. Eu pus aqui também, no telão. Pode deixar a tela que eu coloquei, que está tudo aí, tá? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então vamos só lembrar um pouquinho do que nós já estudamos aí sobre o livro de Colossenses, né? O mundo de Colossos, no primeiro século, e o mundo atual tem semelhanças. Por isso a importância da gente estudar. Não pense você que só porque essa igreja viveu num período de 2000 anos atrás, que as coisas que aconteciam lá, os problemas, eram diferentes do nosso. O ser humano não muda, não é? Então, dentro da igreja tinha esses problemas: licenciosidade na moralidade sexual, tolerância com o erro e intolerância com a verdade, fascinação pela astrologia, demonologia e o espírito do mundo, mescla de ideias procedentes de muitas religiões e desintegração na vida familiar. São problemas atuais? Totalmente. Vimos aqui que a cidade de Colossos, está aqui nessa seta de baixo, ela estava situada no vale do rio Lico, bem próxima à cidade de Laodiceia e Herápolis, que eram também grandes cidades da época. E aí está a cidade de Colossenses, né, que foi também a qual Paulo endereça essa carta. Então, meus irmãos, nós vamos tratar hoje de um assunto que nos leva a pensar: cuidado, né? Há perigo nisso, perigo à vista. Paulo, ele continuou falando com os irmãos que estavam dentro da cidade, da igreja de Colossos, quanto ao perigo deles serem iludidos pelas doutrinas falsas que estavam surgindo. Aqueles irmãos estavam totalmente entusiasmados, porque espiritualmente eles estavam progredindo, eles estavam crescendo na vida espiritual. E isso é uma coisa saudável. Mas Paulo, ele se preocupa com aqueles irmãos, mesmo eles crescendo espiritualmente, porque ele viu que havia perigos dentro da igreja, os quais poderiam derrubar aquelas pessoas. As heresias, elas estão presentes em todos os lugares. É como uma erva daninha. Planta uma erva daninha perto do seu muro. Daí a pouco, o que vai acontecer com o seu muro? Ele vai estar o quê? Todo verde, né? E você olha e fala assim: nossa, que coisa bonita. Mas aquilo
maléfico, né? Porque aquilo vai ser difícil de ser tirado, aquilo tem raízes profundas que pode até mesmo abalar os muros. E elas resistem ao tempo. É muito difícil uma coisa acabar com a erva daninha. E elas ameaçaram não só aquela igreja, naquela época, mas também a igreja atual. Então, a primeira advertência de Jesus no sermão profético, quando ele faz o sermão profético, ele fala sobre o engano religioso. E aí, ele coloca ali para a gente, naquele versículo que está em Mateus 24, de 4 a 5. Vede que ninguém vos engane. Olha a preocupação de Jesus. Que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Né? Alguns não dizem eu sou Cristo, mas vêm com doutrinas afastando as pessoas do caminho do Senhor Jesus. Então Paulo percebeu que havia 3 ameaças dentro da igreja de Colossos, que era o legalismo, o misticismo e o asceticismo. Né? Dentro daquela igreja que estava situada no vale do rio Lico. E essas 3 heresias que ameaçam a igreja, né? Nós vamos fazer não só uma viagem ao passado, contando a história daquela época, mas também que a gente possa perceber que nós vivemos no mundo, num contexto atual, em que essas heresias têm rondado as igrejas da atualidade. Então, o legalismo, o que é o legalismo? É a religião da realização humana. Ela defende que a espiritualidade é baseada nas obras, ou então em Cristo mais as obras. E nesse caso, a medida da espiritualidade, se mede a espiritualidade de uma pessoa naquilo que o homem é capaz de fazer. E isso é muito perigoso. Nós temos aqui um slide que fala assim, que muitos fogem do legalismo religioso e chegam ao extremo da completa liberdade da carne e suas mentes ficam cauterizadas. Nós vivemos hoje uma guerra, né? O legalismo com a licenciosidade dentro da igreja. Muita gente afirma, isso é coisa da lei, isso é imposto pelas lideranças da igreja, pelos homens, e se mergulham numa licenciosidade, numa permissividade, que com o tempo a pessoa está tão envolvida naquilo que a mente dela fica cauterizada, e você pode falar o que quiser, você pode instruir, e aquela pessoa não consegue perceber as coisas. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Olha só, a sombra deu lugar à realidade. Então, nós vemos aí colocado para nós que as leis sobre os alimentos proibidos, as leis sobre as celebrações, sobre as festas que eram realizadas, sobre os sacrifícios, o guardar o sábado, eles eram apenas uma sombra. Eles apontavam simplesmente para uma realidade, né, a qual viria ainda num tempo posterior. Então, Hebreus 10:1, é esse versículo que eu coloquei aí nesse quadrado em azul, porque diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Então, a lei, não é? Era uma sombra de coisas futuras. A lei apontava para Jesus. A lei dizia, vocês, quando querem pedir perdão dos seus pecados, ou quando necessitam apresentar gratidão a Deus, vocês devem levar até o tabernáculo um cordeiro, né, um cordeiro puro, branquinho, de 1 ano de idade, e oferecer em sacrifício a Deus. Esse cordeiro apontava para quem? Para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim inúmeras situações no Antigo Testamento. Quando vocês entrarem na igreja, vocês têm que se lavar, têm que se purificar. O sacerdote não pode entrar sem antes tomar um banho na água daquela bacia. Aquilo apontava para quem?
para Jesus, que é a água viva, que nos purifica, não é? Os pães na mesa da proposição apontava para Jesus, o pão vivo que desceu do céu. O maná, né? O maná apontava para Jesus, mostrando para a gente que Jesus é o pão da vida, aquele que nos alimenta diariamente, que não falha conosco, que nos sustenta todos os dias. Mas nós sabemos que Cristo, ele realizou uma vez por todas. O cordeiro era sempre. Eu pequei hoje, eu levava um cordeiro. Daqui a 20 dias eu levava outro cordeiro. Mas Jesus ofereceu um sacrifício único, uma só vez, que valeu pelos pecados de toda a humanidade, por todo o sempre, não é? Então lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 9 a 12, está escrito o seguinte, você pode acompanhar aí, não é? Isto é um símbolo para hoje, que quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Amém, irmãos? Aleluias por isso. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda que ele serve é melhor e mais perfeita. E não foi construída por seres humanos. Isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Glória a Deus por isso, né? Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Então não há sentido mais continuar com a sombra, uma vez que a realidade já se fez o quê? Presente entre nós. Não faz sentido. O certo é que a salvação e a verdadeira espiritualidade não depende de guardarmos regras, o que seria semelhante a obras, de realizarmos obras, e sim de termos confiança no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e com ele nós nos mantermos um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor Jesus. E foram impostas algumas obrigações por aqueles que estavam dentro da igreja de Colossos, que queriam muitas vezes obrigar as pessoas que estavam ali, que haviam aceitado Jesus, a viverem debaixo da lei do judaísmo. Porque dentro da igreja havia pessoas vindas do judaísmo, mas havia muitos gentios que haviam se convertido, uma mescla de pessoas dentro da igreja, tal qual aqui, cada um vem de uma região. Tem um cântico maravilhoso que a gente cantava, né? Cada um vem de um lugar, vem de uma religião, vem de uma cultura, mas todos nós estamos aqui para aprender a amar Jesus e cumprir o ID de Jesus nas nossas vidas. Então, o evangelista Lucas, ele diz, eu coloquei aqui, né, que ele diz assim: ai de vós também, doutores da lei, que carregais o homem com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai nessas cargas. Era isso que acontecia. Muitos que estavam dentro da igreja impunham fardos pesados nos ombros dos membros da igreja, digamos assim, e eles mesmos não cumpriam. Então Paulo, ele começa dizendo aos colossenses aí, nesse livro, que eles não podiam voltar às práticas das quais eles haviam saído. Vocês já saíram disso, vocês já morreram para isso. Então vocês não devem mais sacrificar a liberdade que vocês adquiriram em Cristo para se sujeitar a esse conjunto de regras humanas. A palavra de Deus lá em Romanos 10, 14 fala: porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Então, que sentido há nos deixarmos enredar hoje por esse sistema legalismo inútil? Não faz sentido mais isso. Então, Paulo escreve aos Gálatas, também em Gálatas 5, está ali na tela:
Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então Paulo traz essa palavra para eles, porque o principal propósito dessas pessoas que estavam dentro da igreja de Colossos era atacar a doutrina da suficiência de Cristo. Cristo, só Cristo, não é suficiente para nos salvar. Precisa de Cristo e alguma coisa a mais. Então eles pregavam que ninguém poderia ser salvo e chegar à perfeição, senão por meio dos regulamentos, das regras, das leis que eram impostas. E o falso ensino que eles colocavam a respeito da proibição de bebidas e de comidas, provavelmente era baseado lá na lei do Antigo Testamento. Se você ler o capítulo 11 de Levítico, ele vai falar todinho, do início ao fim, o capítulo 11, sobre os animais que poderiam ser comidos e os que não poderiam. Os animais impuros, que assim eram chamados, e os animais puros. O Senhor estabeleceu isso para as pessoas daquela época. Por que que Deus fez isso? Deus fez isso, deu essas leis para distinguir o povo dele. Olha, vocês são um povo separado, um povo especial. Vocês são diferentes dos outros povos. Os outros povos têm esses costumes, mas vocês não vão ter. E para impedir que eles se misturassem com as nações que estavam ao redor. E visando também a proteção da saúde do povo daquela época. Mas agora, o tempo havia se passado. Eles estavam debaixo de uma nova aliança, uma aliança com Cristo Jesus, através do sangue dele na cruz do Calvário. E eles não precisavam mais se submeter, se preocupar, com aquelas leis da antiga aliança. Então ele coloca uma expressão aí no livro de Colossos, aos Colossenses: ninguém vos julgue, que ninguém venha julgar vocês, não é? Quer dizer, vocês não devem se incomodar com a acusação que os outros estão fazendo a respeito de vocês comerem determinados alimentos que são proibidos para os judeus, para aqueles que estão inseridos no contexto do judaísmo. Não é? Isso não deve incomodar vocês. E vocês também não devem se preocupar se vocês estão sendo julgados porque vocês não guardam os sábados o sábado como eles guardam, ou se vocês não participam e não realizam as festas que eles realizam. Que ninguém vos julgue por isso. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 14, 17, ele fala: porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu convido você também a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao 19. Nós vamos ler aí o que o evangelista Marcos diz. Ele fala o seguinte, Marcos 7, 14 a 19. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas sim no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Não considerou ele todos os alimentos puros? Então o Senhor falava aqui que não era aquilo que entrava no homem que contaminava o homem. Porque um alimento que você come não vai para o seu coração, não envolve seus sentimentos, suas emoções, a sua mente, não é? Que o que contamina o homem é realmente aquilo que sai da boca do homem, de dentro do coração do homem, os pensamentos do homem. Então essa inutilidade de cumprir a lei acerca
da proibição de certos alimentos, está presente também naquela visão que Pedro teve, lá no livro de Atos, né, no capítulo 10, do versículo 9 a 16. Vamos abrir aí? Atos 9, Atos 10. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando lá perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca tal coisa comi, nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher ao céu. Então, nós vemos aí Deus mostrando para o apóstolo Pedro que aquilo que muitas vezes, né, aqueles animais que desciam que eram impuros, eles representavam ali a vida dos gentios, que eram considerados impuros. E o Senhor falava com ele: mata e come. Não considera impuro aquilo que Deus já purificou. Então, os gentios também, eles vão alcançar a salvação em Cristo Jesus. E no concílio em Jerusalém, quando os apóstolos se reuniram na igreja para poder debater acerca dessa questão, dessas contendas que estava havendo dentro da igreja, por causa desse problema de imposição das leis pelos judaizantes aos gentios, o que ficou resolvido foi o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, da carne sufocada, e da fornicação, e das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. Bem vos vá. Então, eles estabelecem ali alguns pontos, os quais eles pediam aos gentios que observassem, para que não houvessem tantos confrontos entre judeus e gentios, e isentam eles das outras coisas. E Paulo dá o veredito dele lá em 1 Timóteo 4 e 5, quando ele diz o seguinte: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A importância de orarmos em qualquer lugar, quando formos comer qualquer alimento. Esteja você onde você estiver, aqui em Minas Gerais, na Bahia, no Espírito Santo, em outro país, quando você for comer alguma coisa, o que você deve fazer? Orar. Pedir a Deus que santifique aqueles alimentos, que purifique aquilo e que abençoe, que aquilo faça bem ao seu corpo e não mal, né? Então Paulo fala isso aqui: tudo que vocês orarem, tudo que vocês pela oração orarem e clamarem, santificado é. Então nós pedimos, né, devemos entender que não é a comida que vai nos recomendar a Deus, não é? Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. Nós vamos ler, eu vou ler aqui nessa versão, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, e você acompanha aí na sua Bíblia. E eu vou começar um pouquinho até antes do que eu tinha colocado aqui. Eu tinha colocado a partir... vamos começar a partir do versículo 4. Estava vendo aqui 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 4. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. O que acontecia naquela época? Os irmãos iam pessoas e ofereciam alimentos
aos ídolos, traziam ofertas. Muitos vinham, né, às vezes nem tinham o que comer em casa, pegavam aquelas ofertas e comiam. Para alguns aquilo era o quê? Motivo de escândalo. Aquilo é do ídolo, não pode pegar, não pode tocar. Mas olha só o que fala, né? Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. Existe ídolo? Não. Ele tem poder? Uma imagem tem poder? Não. Né? E sabemos que existe somente um Deus. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Salvador, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos, que até agora comem dos seus alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca, e por isso, elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é essa ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos, e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Presta atenção, agora é o ponto principal. Tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto, vir você que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, esse cristão fraco, esse irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o seu irmão peque, nunca mais faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado do meu irmão. Irmão, está tão claro, né? Então, Paulo deixa claro aqui para a gente, que nós devemos tomar cuidado com aquilo que comemos ou bebemos. Né? Nós estamos falando aí sobre, né, legalismo. Muita gente fala, essa igreja é muito legalista, ela fala contra a bebida. Na Bíblia, nós temos consciência disso. Na Bíblia, hora alguma você vai ler em lugar algum falando assim, não beba, beber é pecado. Mas a palavra de Deus fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. A Bíblia condena o que? A bebedice. Mas se o beber, se o assentar em um bar, fere a consciência do meu irmão que é mais fraco, o que vale mais? A vida do meu irmão, a salvação dele, ou eu beber? Paulo está claro aqui, não é? Então tem certas coisas que a gente abre mão, que a gente deixa de fazer por amor aos irmãos. Porque ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Ai daquele que faz perecer um daqueles por quem Cristo morreu em favor da vida dele. E assim, é em relação, eu dei o exemplo só da bebida, mas em relação a muitas coisas na nossa vida cristã, que a Bíblia não fala, de fato, com palavras explícitas, mas a Bíblia deixa claro para a gente que tudo é lícito, mas nem todas as coisas me convém, que nós precisamos vigiar e tomar cuidado, porque às vezes nós abrimos pequenas brechas, pequenas portas. Olha, eu já conversei com dezenas de homens internos na Missão Vida. Dezenas. A porta de entrada para as drogas e para o alcoolismo, para a pessoa se tornar alcoólatra, é o beber socialmente e fumar um cigarro. Isso abre portas. Então, você não sabe o limite do ser humano.
E isso, então, deve à nossa consciência, né? O nosso conhecimento, o conhecimento que nós temos, não deve jamais ferir a consciência do nosso irmão. Então, o Warner de Boer esclarece esse ponto quando ele escreve, né, a respeito das sombras. Né? Tem coisas que são sombras a respeito daquilo que haveria de vir. Um corpo lança sua sombra e não pode ser reconhecido pela sombra segundo o seu contorno. E pode ser reconhecido pela sombra segundo o seu contorno. Porém, o essencial não é a sombra, mas o próprio corpo. Assim, o mandamento do sábado também é apenas uma sombra do que haveria de vir. O verdadeiro corpo é de Cristo. Os mandamentos e regras dados a Israel eram tão somente a sombra projetada de alguma coisa cuja realidade plena pertence somente a Cristo e chegou nele e com ele. Então, as sombras, não é? Elas não são a realidade, elas apontavam, né, determinadas coisas que são colocadas, eram uma sombra daquilo que haveria de vir. Né? E nós temos consciência, até mesmo Paulo chega a citar, não só as festas, que era a festa de Pentecoste, a festa da Páscoa, mas ele cita, também chega a citar os sábados, que muitas vezes nós lemos lá nos 10 mandamentos, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E nós veremos aqui a observância de certos dias, né? Como a Páscoa, a festa do tabernáculo, que o sacrifício, eles eram oferecidos no primeiro dia do mês ou na lua nova. Então, Paulo cita também os sábados, que era outro dia santo da antiga aliança. E ele não exige mais, né, a palavra não exige mais a observância dos cristãos em relação ao dia de sábado. Porque a palavra sábado, no seu original, significa o quê? Descanso. E o domingo se tornou o nosso dia de descanso. Por exemplo, o sábado era um sinal da antiga aliança. E não é exigido mais dos cristãos, né, cumprir esses sinais do antigo pacto. O Novo Testamento, em lugar nenhum do Novo Testamento, recomenda que o cristão guarde o sábado. Muito pelo contrário, Jesus no dia do sábado, ele saía e fazia o quê? Ele curava as pessoas. Não é? Muitos chegam a interrogar, por que você está trabalhando no dia de sábado? Não pode fazer isso no dia de hoje. Não é assim que é citado no Novo Testamento. Os cultos que eram realizados na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, eles eram realizados no domingo, o primeiro dia da semana, o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Não há sinal nenhum no Antigo Testamento que Deus esperava que as nações gentias observassem os sábados, e nem que elas seriam condenadas por fazer isso. Não é a evidência de que se guardava o sábado antes da lei de Moisés. E nem há qualquer mandamento para o sábado anterior à lei dada ao povo de Deus no Monte Sinai. O concílio de Jerusalém, quando foi realizado, não impôs a guarda dos sábados para os cristãos que estavam na igreja. Paulo, nas epístolas que ele escreve, nas cartas, ele preveniu os gentios a respeito de diversos pecados, né? Mas ele nunca falou acerca da quebra do mandamento do sábado. E ele censurou os irmãos da igreja da Galácia, porque eles pensavam que Deus esperava que eles observassem os dias especiais, as festas especiais e, inclusive, guardar o sábado. E Paulo ensinou que guardar o sábado era uma questão de liberdade cristã. Nós temos hoje o domingo, nós guardamos o domingo. Os pais da igreja, os primeiros da igreja, não é? De Inácio a Agostinho, que foram os homens, né, que primeiro estudaram as coisas todas, que primeiro escreveram a respeito de algumas coisas, eles ensinaram que o sábado é do Antigo
Testamento. E ele foi abolido para o primeiro dia da semana, que é domingo, assim que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos no domingo. E esse deveria ser o dia em que os cristãos guardam para oferecer culto a Deus, né? E isso até contraria o estudo, né, de que muitos falam que a instituição desse culto ao dia de domingo, ele foi estabelecido só no quarto século, né? Mas não foi. Lá na igreja primitiva já acontecia assim. Muitas vezes, no primeiro dia da semana, reunidos no cenáculo, no primeiro dia da semana, reunidos em tal lugar. Então, nós precisamos entender isso, né? Que nós não estamos mais debaixo da lei. E aí eu faço algumas perguntas, né? Por que ter como indispensável o submeter-se a preceitos sobre comida, quando aquele que foi anunciado pelo maná de Israel se oferece a si mesmo como o pão da vida? Jesus é o pão da vida. Como considerar a Páscoa uma observância necessária para a perfeição espiritual, se a nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificado por nós? Nós celebramos a Páscoa, sim, mas a nossa Páscoa hoje não tem o mesmo sentido da prática da Páscoa dos judeus. Nós celebramos a Páscoa comemorando o quê, meus irmãos? A morte e a ressurreição de Cristo Jesus. É isso que nós comemoramos hoje na Páscoa. E não observamos a Páscoa, né, como eles observavam ali no Antigo Testamento. Por que impor aos que se convertem do mundo gentílico a observância do sábado judeu, quando aquele que traz o descanso eterno exorta a todos a ir a ele? Né? E uma questão intrigante pulsa em nossa mente. Por que o legalismo, com a sua rigidez, é tão popular e tão aceito na maioria das religiões? E o Warren Wiersbe responde, é porque dentro desse sistema é possível medir a vida espiritual do homem e até nos vangloriar dela. É uma medida para a vida espiritual. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não como isso, eu não bebo isso, né? Então, eles podem medir e se vangloriar, como aqueles homens faziam, não é? No passado, eles falavam, Senhor, não é? Né, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço aquilo. E apresentavam assim a vida deles diante do Senhor, baseado naquilo que eles faziam em cumprimento à lei. Outro ponto que nós vamos ver agora é a respeito do misticismo que está inserido dentro da igreja. E, infelizmente, até dentro da igreja evangélica, né? Uma mistura de coisas que nós chamamos hoje de sincretismo religioso. Então aí fala assim, que é a crença de que a realidade espiritual pode ser percebida sem o concurso do intelecto humano e dos sentidos natural. É a busca de uma intensa experiência religiosa subjetiva. Os místicos procuram a verdade internamente, valorizando sentimentos, intuições e outras sensações internas, mais do que dados objetivos, observáveis e externos. Então, a advertência começa, né, com a expressão, Paulo coloca assim para a gente, ninguém se faça árbitro contra vós mesmo. Então, aquelas pessoas estavam assumindo o papel de juízes, né, de juízes espirituais. E eles estavam desqualificando aqueles que estavam dentro da igreja e que não seguiam aquelas regras que eles seguiam. E eles supunham ser humildes e, de certa maneira, né, eles escondiam o orgulho dele, porque eles achavam que por eles não fazerem determinadas coisas, né, eles eram os melhores das pessoas, né, os melhores dos homens. E eles tinham alguns costumes místicos, por exemplo, o culto aos anjos. Eles diziam que eles eram tão humildes que eles não ousavam chegar diretamente até Deus. Então, para isso, eles se utilizavam de quê? Dos anjos, para ir até
Deus, né? Eles não usavam aproximar-se de Deus devido à humildade dele, um pretexto, não é? Para o orgulho que havia no coração. E eles só se aproximavam de Deus por meio de hostes de seres espirituais. Uma heresia implantada dentro da igreja. Ainda hoje existem muitas igrejas assim, em que as pessoas prestam cultos aos anjos, né, para que os anjos transmitam a Deus. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Timóteo 2,5. Há só um mediador entre quem? Entre Deus e os homens. Quem é esse mediador, meus irmãos? São os anjos? Não, não é. Então, a palavra de Deus, ela proíbe a adoração aos anjos, não é? Quando Satanás propõe a Jesus, né, que o adorassem, Jesus fala com ele lá no monte, né? Jesus fala com ele assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, né? Então, os anjos também, eles adoram a Deus como nós. Isaías mostrou isso, né? Lá em Isaías capítulo 6, vi anjos com 6 asas, com 2 eles cobriam seus rostos, com as outras eles cobriam os seus pés. Ele fala isso. Quando o evangelista João contempla o anjo de Deus, que vem falar com ele, e ele quis adorar esse anjo, o que o anjo falou com ele? Não faça isso. Né? Não faça isso, né? Eu não estou aqui para ser adorado, somente Deus deve ser adorado. Então nós precisamos entender que nós não devemos ter nada entre nós e o nosso Deus. E ainda hoje, por exemplo, alguns falam, eu não adoro anjos, não é? Não presto cultos a anjos, mas prestam cultos a alguns outros dos apóstolos. Prestam culto a Maria, oferecem adoração, né, chegam até Deus através de outras formas. E não existe outra forma de chegar até Deus. Só Jesus Cristo. Não faça isso, o apóstolo João diz, né? Adore somente a Deus, porque há só um mediador. O que os heréticos também faziam dentro da igreja de Colossos, além de ensinar o culto aos anjos? Eles afirmavam, né, que coisas que eles supunham ter visto, visões, né, determinadas visões, eles valorizavam excessivamente, tá? Exageradamente as experiências emocionais, as iluminações particulares, e comparando-as com a fé histórica. E nós sabemos, meus irmãos, que tudo que Deus quis revelar na sua palavra para nós, Ele deixou revelado aqui tudo que Ele quis revelar para nós, Ele deixou na sua palavra. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas revelações extras bíblicas, não é? Lá em Hebreus 1 a 2 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então Deus inseriu aqui tudo o que Ele queria falar através dos profetas e através do seu Filho. Vocês acham que tudo o que aconteceu naquela época que Jesus estava aqui na terra, está tudo escrito aqui? Todos os milagres e tudo não. Mas aquilo que Deus quis que nós soubéssemos, está inserido aqui, né? Outras coisas Deus não julgou importante, não é? Então, se Deus não julgou importante de colocar isso na sua palavra, quem somos nós para ficar inventando com os nossos achismos determinadas coisas? Então, a natureza humana, o ser humano em si, ele tem a tendência de trocar aquilo que é objetivo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está lendo, pela subjetividade, né? Tirar o foco de Jesus Cristo e colocar nas experiências espirituais. Então, hoje, nós notamos a presença do misticismo nos movimentos. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque muitos desses movimentos têm colocado Jesus, o nome de Jesus, em segundo plano, e valorizado
tanto essas experiências, essas revelações, essas profecias, né, a respeito de pessoas que estão sendo exageradamente arrebatadas e dizem ter ido ao céu, mas quando voltam, né, não sabe explicar nada, falar nada, não traz nada, não acrescenta nada à igreja. Então nós precisamos tomar cuidado para nós não nos envolvermos, porque essa religião do sincretismo, ela não é bíblica, ela é uma religião mística, mistura as coisas, né? É um corpo morto desligado da cabeça que é Cristo. Cristo é a cabeça, e tudo que ele falou está registrado aqui. Não é? Então é engodo toda religião que valoriza mais as visões, mais as profecias do que os ensinos e a revelação, a experiência dos homens que viveram, que estão registradas aqui na palavra de Deus. Agora, existem profecias? Sim. Existem visões? Sim. Existem sonhos espirituais? Sim. Mas todo sonho é espiritual? Todo sonho traz uma mensagem? Não. Não é? Toda revelação que você tem, ou que Deus, ou que alguma pessoa tem a respeito da sua vida, vem de Deus? Não. Às vezes provém o quê? Dos próprios desejos do seu coração, daquilo que sua mente está desejando, ou coisas que as pessoas já perceberam, pessoas que caminham com você já perceberam. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque toda religião que isola, toda pessoa que isola e pretende ser a única detentora da verdade, isso é o quê? Engano. Engano. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. E outra heresia que surgia dentro da igreja era o asceticismo. O que é o asceticismo? Repara bem, o legalismo está presente na igreja de hoje? Sim. O misticismo, o sincretismo está presente na igreja de hoje? Sim. Não é? E agora o asceticismo. O que é o asceticismo? É um tipo de moral filosófica, é uma corrente filosófica que prega o desprezo ao corpo e às sensações corporais e tende a assegurar, pelos sofrimentos físicos, o triunfo do inferno, do espírito, sobre os instintos e as paixões. Tem hora que a gente fala umas palavras que a gente sabe nem de onde veio, né? Eu trocar espírito por inferno, né? Tem nada a ver, né? Então, o asceticismo é isso. Despreza o corpo, as sensações corporais, e assegura que é pelo sofrimento físico, você submetendo o seu corpo ao sofrimento, que o seu espírito vai triunfar sobre a sua carne, sobre os seus instintos e sobre as paixões. Então, uma pessoa ascética, o que ela vai fazer? Ela vai impor a si, ao seu corpo, uma série de restrições, uma série de limitações. Então, esses hereges lá de Colossos, eles tentavam alcançar a justiça divina pela autorrestrição. Você tem que se restringir disso, restringir daquilo, né? Nós só podemos crescer espiritualmente, abstendo-nos das coisas, flagelando o nosso corpo, mortificando os nossos membros fisicamente. E essas práticas ascéticas, elas se tornaram muito comuns na Idade Média. Nós já estudamos sobre isso, né, na escola, e já vimos diversos filmes, né, já assistimos diversos filmes, que retratam essa época da Idade Média. As pessoas, elas se aproximavam de Deus, elas achavam que estariam mais perto de Deus se elas dormissem em camas duras, em camas com pregos, não é? Se elas andassem em cima de brasas, ou se elas fizessem longos jejuns, se elas passassem muitas horas sem dormir, se elas se cortassem, se flagelassem, se elas usassem vestes de pelos ou determinados tipos de vestes muito quentes num dia de calor, igual o governador Valadares, 40 e poucos graus, e a pessoa está lá com aquela roupa dessa grossura, com capuz na cabeça. Aquilo tudo era uma forma de quê? De flagelar o seu corpo. De onde vem isso? Do asceticismo. Certo? Eu trazendo sofrimento para o meu corpo, eu me purifico. Mas isso não é bíblico. Não é? Isso é um sistema religioso mundano.
E o asceticismo, ele é orientado por esse conjunto de regras. Não toques, não manuseis, né, não proves, né, e ele sujeita-se, né, a essa disciplina rigorosa com medo de perder a sua espiritualidade. Então, tem aparência de sabedoria, mas não é sabedoria. Regras e regulamentos para ordenar as funções e os apetites do corpo humano, eles têm até uma certa atração. Podem até ser atraentes. Né? Eles vão oferecer uma vida de autodisciplina. Não, isso é muito bom, eu vou me disciplinar e tudo, vou ter domínio sobre os meus instintos. Mas aí Paulo vem falando, né, vem se referindo ao valor que era atribuído a essa renúncia como uma condição para poder receber o favor de Deus. E isso também é um culto a si mesmo. A pessoa está cultuando a si mesma. Né? Eu estou adotando uma forma de adoração que eu acho como certo. Eu estou fabricando uma religião própria. Né? O Deus é criado, né? A maneira de adorar a Deus é criado a meu bel prazer. E é de falsa humildade, porque muita gente que finge essa falsa humildade, eu faço isso, eu vou deitar em tal lugar, eu vou dormir nessa cama dura e tudo, e tortura a si mesmo, não é? Às vezes comete outros tipos de pecados, não é? Cometem determinados pecados que às vezes as pessoas nem sabem, né? Há pecados ocultos. E nós precisamos então pedir a Deus que nos dê graça, né? Porque não é torturando a nós mesmos. Na verdade, o asceticismo proíbe em nome de Deus aquilo que Deus não proíbe, certo? Ele é enganador em suas propostas. Então, há igrejas que relativizam a palavra de Deus e tornam regras absolutas. Elas criam as suas próprias regras e os seus preceitos e tornam os usos e costumes mais importantes do que as Escrituras. Valorizam tanto usos e costumes. Usos e costumes, ele existe. Né? Por exemplo, nós temos usos e costumes. Qual o nosso uso? Que o cristão deve se vestir o quê? Adequadamente. Certo? Isso é um uso e costume nosso. Que a mulher cristã, o seu adorno não deve estar em joias, né, no frisar dos cabelos. Não é isso que embeleza uma pessoa. O que embeleza a pessoa é aquilo que vem de dentro. É aquilo que vem do coração. Né? Se você tem uma bijuteria e põe um brinco na sua orelha, põe um cordão e se sente melhor assim, se sente feliz, amém, usa aquilo que você tem, sem exagero, não é? Mas entendendo que o Senhor é aquele que está acima de todas as coisas. Não é por eu me abster de tal coisa, não é por eu usar uma saia longa até lá no pé, não colocar uma calça comprida, que eu sou melhor do que um irmão ou outro. Não é por eu não cortar um pedaço do meu cabelo que eu estou mais santificado do que o outro. Nós precisamos entender a Bíblia na sua totalidade. Né? E que Deus nos abençoe, que não sejamos enganados nessas propostas. Irmãos, isso tudo está aí hoje. E muitas vezes as pessoas que falam são tão convencedoras, né, tem um jeito tão assim, né, de falar, que enganam até aqueles que são escolhidos. Né? Eu fui pesquisar a respeito disso na internet e eu fiquei impressionada com o que a internet traz a respeito do legalismo. Então, alguns colocam dízimos e ofertas como legalismo, e nós sabemos que não é. Né? Coloca que isso que o homem estabeleceu isso para aparecer, né, para dar do seu dinheiro, para ser valorizado, para ser visto. Né? Nós sabemos que isso é uma regra, é uma forma que Deus deixou para o sustento da sua igreja. E tem muitos pregando contra isso. Né? Outros colocam esses usos e costumes. Né? Outros falam tanto a respeito da ceia do Senhor, né, que a ceia pode ser tomada por qualquer um que está dentro da igreja. E nós lemos lá no apóstolo Paulo, o homem tem que examinar a si mesmo, ver como está o seu coração, ter entendimento daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está participando. Então, a Bíblia ela é um todo, não é?
Nós precisamos entender a palavra do Senhor como um todo. Não é pegar um versículo isolado e nos agarrarmos a esse versículo como uma verdade absoluta. Não é? Porque, se agarrando a isso, muitos criaram o quê? Muitas heresias. Não é? Então, nós precisamos entender o contexto das coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. E pedir a Deus que nos dê amor. Amor acima de todas as coisas. Que nós possamos olhar para as pessoas com um olhar de amor, de bondade, de misericórdia. Colocando o nosso próximo, né, como alguém que é amado por Deus, como alguém por quem Cristo deu a vida por ele. E se Cristo deu a vida pelo meu irmão, quem sou eu para destruir a obra de Deus na vida desse irmão? Louvado seja Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque dia a dia o Senhor tem nos acumulado de benefícios. O maior benefício que recebemos das tuas mãos foi Jesus Cristo vir a essa terra e derramar o seu sangue precioso na cruz do Calvário e nos trazer liberdade para te adorar, para te servir, e a certeza de que a nossa vitória está na cruz do Calvário, é em Jesus Cristo. E nós pedimos ao Senhor que nos livre de todo engano de Satanás, do legalismo, do misticismo, do sincretismo, do asceticismo, que o Senhor nos ajude a colocar a nossa vida no altar e caminhar de uma maneira que seja totalmente agradável ao Senhor. Deus, que o pecar na nossa vida seja por acidente, mas que logo que pecarmos nós possamos ter consciência, Senhor, desse pecado e nos arrependermos e consertar a nossa vida com o Senhor. Nos dê uma vida reta, agradável ao Senhor, uma vida que alegra o teu coração. Ó Senhor, que nós sejamos irrepreensíveis, como várias vezes é citado na tua palavra. Que aquilo que erramos hoje, amanhã, que nós possamos lutar incessantemente para não cometermos o mesmo erro mais. Senhor, nos protege, nos ajuda a ser cristãos melhores a cada dia. Nós estamos aqui nessa terra, mas aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria é nos céus. E nós caminhamos rumo à glória, rumo à eternidade. E pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Vá em paz.